Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos em casa agora, nosso ambiente normal, mas a foto permanecerá essa que inclusive eu não coloquei ontem, mas a que está aí no a nossa capa do estudo da lição da semana. O tema da lição de hoje, ou o título da lição de hoje é As Palavras da Vida Eterna. Irmãos, esse termo vida, já falamos um pouco sobre ela em estudos anteriores, mas palavras de vida eterna, como assim? Como é que uma palavra tem poder para trazer vida eterna? Essa foi a frase esboçada por Pedro diante de uma, podemos dizer assim, uma apostasia imediata ali de alguns discípulos, porque o texto sagrado fala que eles o deixaram e não o seguiram mais. Ou seja, aqueles discípulos que estavam com Jesus, na verdade, todos se afastaram, com exceção dos 12. E Jesus menciona para eles quando ele faz menção sobre eu ser o pão da vida, ou seja, ele era o pão da vida. E é outra coisa que é interessante, porque a expressão pão da vida ali, olha só, Jesus acabou de alimentar cerca de 5 mil pessoas, né? 5 mil homens, na verdade cerca de 10 mil pessoas, fora mulheres e crianças. E o que ele fez ali foi o alimento da vida biológica, a vida natural, porque aquele pão ali que eles comeram, eles voltaram a ter fome em outro momento e voltaram a se alimentar. Jesus pega aquela situação, também faz uso de uma crença popular de que o Messias faria chover pão do céu, e aí eles pensavam que Jesus era o segundo Moisés, que ele também fez com que, através de sua oração, Deus derramasse o maná. Então, esse é o nosso segundo Moisés. Só que Jesus atribui agora o milagre que ele realiza a ele próprio, só que de forma espiritual. Ele espiritualiza aquilo que ele é, no sentido daquilo que ele executa. Vocês se alimentaram do pão físico, pois eu sou o pão da vida. Essa expressão vida é o mesmo termo que foi dito nas versões anteriores sobre a expressão Zoe. Zoe quer dizer vida eterna, vida em abundância. Falamos sobre isso em estudos anteriores. Então, assim, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele descreve que ele é o único pão, ele é a única pessoa, ele é o único meio, ele é a única forma de salvação. Não há salvação em ninguém senão em Cristo Jesus. E aqui, quando Jesus chega para os discípulos e falam assim: e vocês, para onde vocês irão? Aí Pedro pega na palavra, impulsivo como era, imediatista, para onde iremos? Ou seja, não temos rumo, não temos para onde ir. Ele agora, o próprio Pedro, confirma a crença do que Jesus falou no capítulo 4 do livro de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perdão, capítulo 14, verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Pedro agora mostra em sua manifestação, em sua fala, que ele é o que tem as palavras da vida. Para onde eles iriam? Não tinham como. Não existia lugar para que ele pudesse ir onde encontrasse o que Jesus estava lhe dando. E esse texto aqui deixa-nos claro sobre esse ponto crucial. Pedro não tinha, irmãos, outro caminho. E ele incentivava os demais a não buscar outro caminho. Aqui embaixo, a pergunta que é feita pelo autor é: como podemos receber a vida eterna? Aqui tem vários textos, né? João 3, 15 e 16, João 5, 24, 6, 40, 47, João 8, 31, 12, 46 e 20, 31. Todos esses textos nos deixam claro com o seguinte: não existia como ter vida eterna senão em Cristo. E esses textos falam assim: quem crê, e a expressão crer, ela é muito clara no texto sagrado, né? Por diversas vezes, o Evangelho de João fala sobre a expressão crer, mais de 90 vezes. E aqui, mais uma vez, é dito sobre crer, mas o crer no sentido de permanecer, no sentido de continuar. Era um gerúndio, um crer, não como ato, mas como uma atitude contínua. Era o crer crendo. Quem crê e nele permanecer, e a voz do Espírito Santo ouvir, a maneira que ao ouvir haja de fato arrependimento, confissão de pecados, abandono dos mesmos e mudança de vida. Logo, uma pessoa dessa permanecerá em Cristo e terá, pelo seu galardão, o galardão de Cristo, a vida eterna. Isso me faz pensar o seguinte: quando o comentário bíblico adventista faz uma menção sobre as palavras de vida e ela comenta sobre isso aqui, ele chega a dizer assim, ó, existia uma antiga tradição judaica na Midrash que dizia assim:
As palavras da lei de Deus são palavras de vida. Ou seja, a lei de Deus que foi proclamada no Sinai era a palavra que trazia vida. Por quê? A obediência a Cristo, através de uma submissão ao Espírito Santo, não por servidão particular, mas uma submissão voluntária ao Espírito Santo, traria a pessoa vida, e a vida que gerava obediência como uma consequência de que em Cristo a pessoa agora era uma nova criatura. E um outro ponto que nos leva em consideração é o que eu encontro aqui, o comentário bíblico de João, quando faz menção sobre essa expressão de Jesus, de Pedro, dizendo o seguinte: para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna, pois tu és o Santo de Deus. Essa expressão foi a mesma expressão que foi dita pelos demônios, lá em Marcos capítulo 1, verso 24, quando ele fala assim: bem sabemos quem sois, o Santo de Deus. Agora, essa proclamação foi dita em uma situação de uma manifestação crente. Pedro conhecia com propriedade quem era, na verdade, Jesus Cristo. Então, aquilo que aconteceu em Marcos, falando sobre essa questão aqui, é um termo que envolve um título messiânico, um título que é dado à pessoa de Cristo diferente daquilo que, na verdade, era visto pelos outros. E esse texto de Marcos 1,24, que foi dita, né, como eu falei para vocês, por uma pessoa possessa, o próprio Pedro agora evidencia. O mesmo Pedro que falou no capítulo 16 de Mateus as expressões: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, que eu e você tenhamos essa convicção, que o mesmo Pedro, que no capítulo 5 de Lucas e o verso 8, pediu para que Jesus se afastasse dele por ser um pecador, e a sua vida começou a ser desenvolvida, amadurecida, que eu e você possamos também ter esse amadurecimento. Agora, Pedro não mais abandonara a Cristo, mas ele estava tão presente que ele falou: nós não temos para onde ir, ficarei com o Senhor. O mesmo que antes parecia uma contradição, pediu para que ele se afastasse por fazer aquela pesca maravilhosa em Lucas 5, verso 8, agora, convertido, ele pede a Cristo que permaneça com ele. Que eu e você permaneçamos nele, como diz o hino, né? Permaneça em mim. Que essa seja a nossa verdade, a nossa realidade. Que Cristo verdadeiramente permaneça em meu e em seu coração, e que nós permaneçamos nele, como está na parábola da videira de João capítulo 15. Se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, pediremos o que quiser e nos será concedido. Que haja comunhão e nunca se esqueça, é unicamente em Cristo que teremos a vida eterna. Deus abençoe, que lhe conceda um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo. Querido Pai Celestial, obrigado por esta bênção, obrigado por essa certeza, Senhor. Dá-nos fé, assim como Pedro, para proclamar a Cristo como o único que pode nos dar a vida eterna. Que seja desta forma, porque nós o pedimos esta oração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até o próximo estudo, pela graça de Cristo. Até logo.